Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Hoje quero falar com vocês sobre 2 avisos de Medjugorje que estão prestes a serem anunciados. A vidente Miriana diz: os 2 avisos anunciados estão prestes a ocorrer. Segundo a vidente Miriana, a vidente que foi escolhida por Nossa Senhora para revelar os 10 segredos ao mundo, junto com o padre Peter. O padre escolhido é também aprovado por Nossa Senhora. Estamos próximos dos eventos previstos pela Virgem, anuncia a vidente Miriana. Em nome desta experiência, a vidente Miriana diz a toda a humanidade: confessem-se o quanto antes, abra seus corações a Deus. Entre, pois, é uma fala da vidente Miriana. A vidente Miriana continua. Ela diz: permaneçamos fiéis a Jesus. Permanecemos fiéis a Maria. Permaneçamos fiéis à Igreja Católica. E permanecemos fiéis ao Santo Padre, o Papa Francisco. E vamos orar mais. Nada de sério acontece com nós. Alerta a vidente e afirma. Em Medjugorje, diante de toda essa complexidade que envolve os 10 segredos de Medjugorje, diante do sinal visível que será dado à humanidade, haverá 2 advertências ao mundo inteiro. Não é somente a Medjugorje, é ao mundo. Os avisos, eles são eventos que acontecerão na Terra, e a vidente Miriana será uma das testemunhas deste aviso, assim como todos nós, principalmente os peregrinos e os devotos de Nossa Senhora, Rainha da Paz de Medjugorje. Diante de todo o complexo, de toda a complexidade que envolve os segredos de Medjugorje, e diante do sinal visível que será dado a toda a humanidade, haverá 2 advertências ao mundo. Ou seja, essas advertências servem para a humanidade. Os filhos de Deus, os eleitos, se decidirem por Deus diante dessas 2 advertências ao mundo. Ou seja, essas 2 advertências serão uma das últimas chamadas à conversão do mundo. E esses avisos, eles serão eventos extraordinários que acontecerão na Terra. A vidente Miriana será uma das testemunhas, assim como todos nós, filhos de Deus, eleitos e batizados, e principalmente as pessoas que já peregrinaram e que ainda não peregrinaram, mas peregrina de forma espiritual, serão direcionadas também a todo esse acontecimento e serão também testemunhas. 3 dias antes de um dos avisos, a vidente Miriana, ela informará ao padre de sua escolha, que foi o padre Peter. Em Coatra, meus irmãos, significa Pedro. E quando a gente fala do nome Pedro, a gente se lembra de que o primeiro Papa da Igreja Católica, Pedro, discípulo apóstolo de Jesus Cristo. Então, 3 dias antes desse aviso, de um dos avisos, a vidente informará ao padre Peter e ele irá desvendar e revelar ao mundo o testemunho da vidente Miriana. Será uma confirmação de que nas aparições existe um citamento à conversão do mundo, ou seja, uma chamada de Deus e de Nossa Senhora para o mundo, uma chamada para a conversão nesses últimos tempos,
Antes desses avisos serem anunciados, haverá uma chamada, o último apelo de Nossa Senhora de Medigore para o mundo inteiro. Então você mesmo, meu irmão, me escute, você precisa se converter e procurar um padre e se confessar e se libertar dos seus pecados, porque você precisa estar libertado dos seus pecados. Principalmente você que está aprisionado precisa se libertar. O sacramento da confissão é muito importante. Meu irmão e minha irmã, é um sacramento de cura e de libertação. Então, a partir do momento que você se confessar, você fica liberto dos seus pecados, se houver uma confissão sincera. Purifique seus corações através do sacramento de cura e da confissão, e você vai modelando a sua vida espiritual com Jesus Cristo. Então, quando o sinal for dado, porque após o aviso, o sinal visível ao local das aparições de Medigore, que será no Monte Podedudo, o local das primeiras aparições de Nossa Senhora, em Medigore. Então, os sinais e os avisos pronunciados serão lá, no Monte Podedudo. O sinal será dado, meus irmãos e irmãs, como testemunho das aparições, um convite à fé. 9º e 10º segredo, eles são gravíssimos, são muito sérios. E a vidente Miriana, ela já alertou sobre isso em relação ao 10º segredo, uma fala bem recente da vidente Miriana. Ela disse: prepare-se para ir ao paraíso. Mas quando a vidente Miriana diz prepare-se para ir ao paraíso, não quer dizer que você vai ver durante o acontecimento de segredos, que você vai ver o paraíso durante o acontecimento. Ela está querendo apenas dizer, prepare-se para a vida eterna, porque o segredo, o 10º segredo, ele é tão grave que a gente já pode imaginar, só por esta frase da vidente Miriana, o que pode ser que irá acontecer. A gente ainda não sabe, mas a gente pode até imaginar. A vidente Miriana diz: será um castigo pelos pecados do mundo. A punição é inevitável, porque a conversão de todo mundo não é de se esperar. A punição ela pode ser mendigada pela oração e penitência, mas ela não pode ser evitada. O mal que já havia ameaçando o mundo há muito tempo, segundo o 7º segredo, foi cancelado graças à oração e ao jejum, diz a vidente Miriana. E a vidente diz: a Virgem continua a convidar à oração e ao jejum. Nossa Senhora diz que te esquecesses de que com a oração e o jejum pode evitar as guerras e suspender as leis naturais da natureza? Após o primeiro aviso, os outros seguirão em breve, e os homens terão assim, ou seja, um tempo para se converter entre um aviso, ou seja, entre um segredo e outro, e principalmente entre os avisos. Este tempo é um período de graça e conversão. Para isso, a Virgem convida à conversão e à reconciliação urgente, ou seja, o sacramento da confissão. É isso que Nossa Senhora está lhe pedindo, meu irmão. Procure o sacerdote e vá se confessar de forma urgente. Esteja em estado de graça antes que os segredos de Medigore aconteçam. O convite à oração e à penitência visa afastar os males e a guerra e, sobretudo, salvar
almas. Segundo a vidente Miriana, estamos próximos dos acontecimentos previstos por Nossa Senhora. Em nome destas experiências, a vidente Miriana diz à humanidade: converta-se o quanto antes e abram seus corações a Deus. Em uma mensagem do ano de 1982, uma mensagem que é bastante essencial, a Miriana conta que teve neste ano de 1982 uma aparição que, no nosso ver, lançaram alguns raios de luz sobre a história da igreja. Conta que há uma aparição em que Satanás se apresentou como Nossa Senhora. Satanás pediu para a vidente Miriana para que ela renunciasse a Nossa Senhora, porque ele faria ela feliz no amor e na vida, enquanto que Nossa Senhora, verdadeira Nossa Senhora, a Virgem Santíssima, teria que sofrer, disse o inimigo a Miriana. O empurrou durante a aparição imediatamente a Virgem Maria. A Virgem Maria apareceu e o inimigo desapareceu. Então Nossa Senhora disse à vidente Miriana: desculpe-me, mas você deve saber que Satanás existe. Um dia ele se apresentou diante do trono de Deus e pediu permissão para testar a igreja por um certo período. Deus permitiu que ele a testasse por um século. E Nossa Senhora, ela dá uma afirmação, um alerta. Este século está sob o poder do diabo. Mas quando os segredos confiados a você forem cumpridos, seu poder será destruído. Já agora ele começa a perder sua força, seu poder, e se tornou ainda mais agressivo, destruindo casamentos, aumentando a discórdia entre os padres, criou obsessões e outros pecados horrorosos. Você deve se proteger com a oração e o jejum, e especialmente com a oração comunitária, ou seja, com sua igreja, com seus irmãos em comunidade. Carregue objetos, símbolos religiosos abençoados com você. Coloque em suas casas e retorne o uso da água benta, diz Nossa Senhora vidente Miriana. Uma mensagem, meus irmãos, do dia 25 de outubro de 1985, a Miriana teve essa aparição. E aparecendo a Santíssima Virgem, ela cumprimentou a vidente dizendo: louvado seja Jesus. Depois falou dos não crentes. Nossa Senhora disse: são meus filhos, eu sofro por eles. Não sabem o que os espera. Você tem que orar mais por eles. Rezávamos com ela pelos fracos, pelos infelizes e pelos abandonados. Após a oração, Nossa Senhora nos abençoou. Então Nossa Senhora mostrou a vidente Miriana como em um filme a realização do primeiro segredo, e a vidente apenas disse o seguinte: pois ela não pode revelar os segredos. Ela falou assim: a terra está desolada. Houve uma confusão de uma região do mundo, especificou a vidente, e ela disse que chorou bastante, porque tão cedo. A vidente perguntou a Nossa Senhora: há muitos pecados no mundo, disse a Virgem Santíssima. O que fazer se você não me ajudar? Lembre-se que eu te amo. A vidente perguntou a Nossa Senhora:
Como Deus pode ter um coração tão duro? Nossa Senhora respondeu à vidente: Deus não tem um coração duro. Olha ao seu redor e veja o que os homens estão fazendo. E então você não dirá mais que Deus tem um coração duro. Quantos são os que vêm à igreja como a casa de Deus, com respeito, com uma fé sólida e o amor a Deus? Muito pouco. Este é um tempo de graça e conversão. Deve ser bem explorado. A vidente afirma que o padre Peter foi o escolhido e aprovado por Nossa Senhora para desvendar e revelar as 3 primeiras advertências ao mundo 3 dias antes de cada acontecimento. E antes disso, ele com a vidente Miriana entrarão em um processo de oração e jejum por 7 dias antes do primeiro segredo. A oração mais forte e poderosa de São Miguel Arcanjo. Jogo agora para fora de mim todos os pensamento de desânimo, pessimismo, desnorteio. Coloco aos pés da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo todas as minhas dores físicas e espirituais. Coloco no sangue sagrado de nosso Senhor Jesus Cristo todas as ciladas armadas e praticadas pelo poder diabólico. Nenhum poder satânico é mais forte que o poder que está envolto em mim, pois pertenço a Cristo Jesus. Pertenço a Ele de corpo e alma. Pelas santas e sagradas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, eu renuncio nesse instante a todas as tentações que vêm me perseguindo, porquanto sou criatura de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e porque eu creio no mistério da Santíssima Trindade, e porque eu creio no teu sangue derramado na cruz, para a salvação dos meus pecados e dos pecados do mundo inteiro. E creio em Maria Santíssima, que escolhida foi para ser a Mãe gloriosa de Cristo, o Verbo encarnado. E eu creio na solução de todos os meus problemas, sejam de ordem emocional, material, físico ou espiritual, sendo eles difíceis ou não. Eu creio nas portas abertas para a minha vida, não porque eu as vejo abertas, mas porque sei que meu Pai, o meu Criador, o Criador de todas as coisas, a está abrindo para mim. Repreendo toda a confusão satânica que tenta subjugar a minha mente, prostrando-me em dores físicas. Corto todo o mal que tenta desfazer o bem. Em nome do Pai, corto todo o mal que tenta desfazer o bem. Em nome do Filho, corto todo o mal que tenta desfazer o bem. Em nome do Espírito Santo, uno o bem ao bem, para que o bem se espalhe, e corto, desamarro, desato, desenlaço o que é mal do mal, para que seus grilhões se enferrujem e apodreçam no fogo eterno. Toda a potência infernal fica agora subjugada aos pés da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, e meu corpo torna-se sã, minha mente pacífica e serena, e meu coração iluminado pelo poder do céu, do alto, do infinito mais belo que há. A cruz é a minha luz, a cruz é o meu símbolo, o terço é a minha arma mais potente. Minha família é Jesus, Maria e José. Amém.